Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a esta aula, né? Esta aula que marca o início do nosso curso gratuito, né? Um curso de Smart Money Concept, ou seja, SMC. Nesse curso eu vou passar aqui, vou ensinar de forma gratuita, super prática, super direita, da estratégia que eu pessoalmente utilizo para fazer as minhas negociações no mercado, ok? Então, vou explicar da base, ok? O conceito mais inicial até o conceito mais avançado para que todo mundo possa pegar o jeito de como operar no mercado financeiro, no Forex, ok? Então, hoje vamos falar de como o mercado se move, ok? Como o mercado se move. Bem, normalmente o mercado move-se de três formas, ok? O mercado move-se de três formas. O mercado move-se de três formas. Primeiro, tendência de alta, tendência de alta, tendência de baixa ou lateralização, ok? Lateralização. Ou seja, o mercado só anda dessas três formas, ok? Não há mais uma outra forma que o mercado se move. Ou seja, ou o mercado vai em tendência de alta, né? Tendência de alta, ou o mercado está em tendência de baixa, ou o mercado simplesmente vai estar que lateral, né? Fazendo suporte e resistência de forma totalmente lateral, ok? Então, nessa aula vamos aprender a identificar principalmente quando o mercado está em tendência de alta ou de baixa e depois vamos falar um pouco sobre a lateralização. Mas atenção pessoal, a regra principal é simplesmente operar a favor da tendência, ok? Então, a primeira regra que nós temos que ter em mente quando estivermos prestes a fazer uma entrada, quando estivermos prestes a entrar no mercado, é analisar se o mercado está em tendência ou em lateralização. E sempre que tivermos que abrir uma operação de compra ou de venda, temos que ir sempre, mas sempre a favor da tendência, ok? Dizem por aí que a tendência é a nossa amiga, né? Então, sempre vamos seguir a tendência, ok? Como é que se, como é que se forma as tendências? A tendência, ele forma-se, tendência de alta, ele é formado por um fundo mais baixo e um topo mais alto. Chamamos de high low e high, né? Então, temos o topo e o fundo mais baixo, depois temos um topo mais alto. Temos um fundo mais baixo e um topo mais alto. Ou seja, aqui nós temos o que? Temos o fundo baixo, né? Fundo baixo. E aqui nós temos um que? Um alto. Um alto, né? Um alto. Só que, visto que estamos em tendência de baixa, o que é que vai acontecer? Depois de acontecer esse alto, vai acontecer um fundo, né? Aqui é fundo alto, né? Fundo alto. Um fundo alto, né? Quer dizer, vai fazer um fundo mais alto que o anterior. Quer dizer, temos aqui, novamente temos aqui um fundo alto. Depois de fazer um fundo alto, o que vai acontecer? Vai ter que ter um alto mais alto que o anterior, né? Alto mais alto mais alto. E qual é esse alto mais alto? É esse. Tá vendo? Então aqui temos um fundo, aqui temos um fundo mais alto, nota, e aqui ainda temos mais,
Aqui temos mais um fundo mais alto. E aqui ainda temos um alto mais alto que todos. Vamos a ver? Alto mais alto. Então, o que é que isso? Essa estrutura, sempre que vemos uma estrutura como essa no mercado, estamos perante a quê? Estamos perante a uma tendência de alta. Por quê? Aqui o mercado sobe, baixa, mas não baixa continuamente. Faz um alto mais alto que quê? Que o anterior. Subimos. Aqui tínhamos que? Deixa eu só marcar bem. Aí tínhamos um fundo. Aqui tínhamos um fundo. Deixa eu mudar a cor. Aqui nós tínhamos um fundo. O que aconteceu com esse fundo? Esse alto, né? Aqui tínhamos um alto. Depois desse alto, aconteceu o quê? Fizemos um fundo. Fundo mais alto que o fundo anterior. Com esse alto anterior, fez o quê? O mercado veio e tirou esse alto. Fez um alto mais alto que o anterior. Depois, aconteceu mais um fundo. Esse fundo é um fundo mais alto que o fundo anterior. E subiu, fazendo um alto mais alto que o anterior. Então, quando estamos perante essa estrutura no mercado, dizemos que estamos perante a uma estrutura de alta, onde o mercado faz altas constantes, ok? Isso é uma tendência de alta. Quando o mercado faz altas superiores às anteriores, ok, pessoal? Então, isto é uma tendência de alta. E como nós podemos identificar, né, uma tendência de alta? É exatamente por este motivo. Quando nós estivermos no mercado, né, estivermos a analisar o mercado, nós temos que olhar para o quê? Temos que olhar para como é que o mercado está a se movimentar. Ok? Imagina, o mercado fez uma expansão. Nós chamamos isso de expansão. Expansão, ele vai retrair. Quando ele retrair, o que é que o mercado tem que fazer para confirmar uma tendência de alta? Ele tem que baixar ou tem que subir? Obviamente, tem que subir. E quando ele sobe, ele vai fazer um quê? Vai quebrar. Né? Vai quebrar isso. Ou seja, vai quebrar a cabeça anterior ou o topo anterior. Fazendo isso, estamos perante a quê? Estamos perante a uma tendência de alta. Quando o mercado expande, retrai e depois expande de novo. Aqui o que vai acontecer de novo? Ele vai retrair de novo e vai quê? Vai expandir de outro. A expansão é confirmada através de uma quebra. Ok? Quando o mercado quebra, por assim dizer, o topo mais alto anterior, deixando um topo mais alto, isso é uma quebra de estrutura de mercado, ok? Na próxima aula vamos falar mais sobre as quebras de estrutura, mas é assim que a gente valida uma tendência de alta, ok? Através das quebras de estrutura dos fundos anterior e quando ele deixa fundos mais alto que o fundo anterior, ok? Nota aqui, estamos perante uma tendência de alta, porque o mercado expandiu, né? O mercado foi para cima, depois retraiu, o mercado foi de novo para cima. Nota que o mercado ele não eliminou esse fundo, tá vendo? Esse fundo anterior, o mercado não eliminou. O mercado veio aqui, não conseguiu quebrar e quebrou novamente o quê? O alto. Tá vendo? O mercado vem novamente aqui e quebra novamente o quê? O alto. Assim sucessivamente é uma tendência de alta. Ou seja, o mercado está sempre a subir. Apesar de que o mercado desce para fazer retração, essa retração não significa essas retraçõezinhas que o mercado vai fazendo são simplesmente chamados de quê? De descanso, ok? Porque no mercado financeiro, o mercado não pode só subir assim, não. Ele tem que subir e fazer pausas, pequenos descansos.
Vamos aprender que esses pequenos descansos, essas pausas, são importantes e são necessárias. E por sinal, é nessas pequenas pausas que nós aproveitamos para fazer os nossos lucros, ok? Então, o mercado não vai subir de uma forma contínua. Ele vai fazer altos mais altos. Ele vai subir um bocado, depois vai reverter. Essa reversão vai dar origem a uma nova expansão. E a expansão vai fazer o quê? Vai quebrar os topos anteriores. A reversão vai quebrar os topos anteriores. Essa quebra de um topo anterior é que confirma a continuação ou a existência de uma tendência. E essa tendência vai ser confirmada como? Quando ele voltar a quebrar mais um topo. Quando ele tira o fundo anterior, já não estamos perante a uma reversão, mas estamos perante a uma retração, ok? Então, tudo isso ainda é só nas tendências de alta. Agora vamos falar um pouco da tendência de baixa, ok? Vamos falar um pouco da tendência de baixa e depois a gente vai no gráfico para ver exemplos práticos de como funciona as tendências de alta e de baixa já no gráfico, não no desenho, ok? Porque o mercado não respeita sempre este desenho assim bem bonitinho, né, pessoal? Então vamos agora falar. Como é que se aparece de uma vez? Deixa aqui ver. Vamos agora falar das tendências de baixa, ok? A tendência de baixa é o oposto da tendência de alta. A tendência de baixa, ele vai fazendo fundos mais baixos que o anterior e topos mais baixos que o anterior, para mostrar que estamos sempre aqui A, D e C, ok, pessoal? Na tendência de baixa é quando o mercado vai fazendo topos mais baixos que o anterior e fundos mais baixos também que o anterior. Como assim? Nós vemos esse desenho aqui da estrutura, né? O que é que nós estamos a ver aqui? O que é que nós estamos a ver? Estamos a ver que aqui nós tínhamos um topo, ok? Aqui tínhamos um quê? Tínhamos um topo. Só que esse topo gerou o quê? Aqui temos, desculpa, primeiramente temos um fundo e subimos, né? Gerou um topo. Esse topo gerou novamente um quê? Um fundo, que por sinal é um fundo mais baixo que o fundo anterior, que é esse. E depois, na retração, gerou um topo. Mas, visto que tem uma tendência de baixa, esse topo não é um topo mais alto, mas é um topo mais baixo que o anterior. Então, se é um topo mais alto que o anterior, o que ele vai gerar? Vai gerar novamente um fundo mais baixo que o fundo anterior. Depois, ele vai retrair, mas não quebra. Ele não quebra. E continua a descer, gerando novamente o quê? Um fundo mais baixo que os fundos anteriores. Depois, continua, cai de novo, vai retrair e vai cair de novo. Isso é uma tendência de baixa. Quando o mercado faz baixas consistentes, de formas consecutivas, ok? Perante a isso, né? Quando estamos nesse tipo de cenário, dizemos que o mercado está em tendência de baixa. Quando ele vai fazendo baixas mais baixas que a baixa anterior, né? Acho que isso é uma pequena redundância, mas pronto, é assim mesmo, né? O mercado vai fazendo baixas mais baixas que a baixa anterior, tá a ver? Então já estávamos a cair, em vez de ele se recuperar, o que aconteceu? Ele cai de novo, tá a ver? Vamos desenhar de novo. Estávamos a cair, estávamos a cair, fez uma retração, cai de novo, fez uma retração, cai de novo. Quando você pensa que ele vai subir, vai recuperar, o que acontece? Para aqui, cai de novo. Isso é uma tendência de baixa, família. Ok, pessoal?
isso é uma tendência de baixa. E em tendências de baixas, nós simplesmente procuramos vender. Por quê? Porque já sabemos que o mercado está a fazer baixas mais baixas do que a baixa anterior. Então não faz sentido você, né, estiveres, por exemplo, aqui, já viste isso a cair, ok, boa, viste isso, caiu de novo, aqui você vai comprar? Não, vai esperar ele chegar nesse ponto e vendes com ele. Chega de novo aqui e vendes. Por quê? Porque o mercado está a fazer baixas mais baixas que a baixa anterior. Então é assim que a gente negocia em tendência, ok? É assim que nós identificamos as tendências no mercado, ok? E aqui na tendência de baixa, nós conseguimos também ver que as quebras de estruturas, que eu disse que vamos falar melhor na próxima aula, né? Que eu trarei aqui no canal. Nota, aqui fizemos a expansão, isso é retração, isso é expansão. Nota, o que confirma que essa expansão é tendência de baixa? É a quebra do fundo anterior, ok? Então, quando o mercado faz uma quebra de estrutura, isso indica que o mercado tem mais probabilidade de ir na direção que ele quebrou. Por quê? Porque está a significar que esse fundo, né, esse fundo não teve força suficiente para romper esse topo, ok? Não teve força suficiente para romper esse topo, por isso é que ele caiu e rompeu novamente esse fundo. Então, quando ele sobe aqui, você não vai fazer compras, vai esperar para quê? Para ver se ele vai romper novamente esse fundo e confirmar a tendência de baixa. Por quê? Porque ele desde lá em cima, desde cima, começou a fazer o quê? Começou a quebrar os fundos, ok? Então, quando o mercado quebra fundo, significa que a direção em que ele quebrou é a direção que tem mais força. E nós temos que negociar sempre na direção que tem mais força, que neste caso é a direção da baixa, né? Então ele vai subir, quebra de novo. Quem tem mais força? O topo, ou o fundo, ou esse topo? Obviamente que é o topo, por quê? Porque o topo quebrou novamente que é o fundo. Então estamos em tendência de baixa. E as quebras de estrutura é que nos confirmam quando nós estamos em tendência de baixa ou estamos em tendência de alta, porque a quebra da estrutura confirma o lado que tem mais poder, o lado que tem mais força, o lado que está dominando o mercado nesse preciso momento, ok, pessoal? Então agora vamos no gráfico, vou abrir aqui o gráfico do AUDCAD, vamos aqui identificar como é que as tendências no mercado se mostram, como é que nós podemos ver o mercado. Nota, pessoal, o mercado não vai ser bonitinho como um desenho, ok? O mercado não vai ser bonitinho como um desenho, mas aqui a gente vai conseguir dar conta, vamos conseguir analisar como é que o mercado se move em função das estruturas. Família, aqui o que é que a gente vê? Vamos começar aqui. O que é que a gente vê aqui? Estamos em que tendência? Família, aqui nós estamos em tendência de alta, nesse lado apenas, ok? Nesse lado apenas, nós estamos em uma tendência de alta. Por que tendência de alta? É só nós pararmos um pouco, né, e analisarmos a partir daqui, né? Analisamos, por exemplo, vamos começar a fazer uma análise a partir daqui. A partir daqui, o que é que vai acontecer aqui? Aqui nós temos, deixa eu buscar uma, aqui nós temos, o que é isso? Não dá de lembrar porque, fuck. Deixa eu lá ver, opa, espera aí, o que é isso? Não consigo desenhar, foda-se. Um momento. O que se passa aqui? O que se passa aqui com a minha internet? Deixa lá ver.
Ok, voltamos. Desculpa aí, família. O gráfico do AutoCAD, né? Deixa eu pegar. Família, aproveitem também baixar o TradingView, ok? Baixem o TradingView, porque é a plataforma que favorece muito as nossas análises. Então vamos aqui no gráfico de 1 hora, vamos identificar as tendências do mercado. Ok, então como eu dizia, nós estamos aqui numa tendência de alta. Por quê? Nota família, eu já disse que o mercado não vai ser perfeito, não vai ser como um desenho, ok? Ele vai fazer tendência de alta, mas nós temos que ter um pouquinho mais de atenção para conseguirmos identificar as mesmas, ok? O que nós temos aqui? Nós temos aqui um fundo. Já dissemos que o mercado vai fazendo fundo mais alto quando estiver em tendência de baixa. O mercado vai fazer fundo mais alto. Então, aqui temos um fundo e o mercado faz um quê? Uma expansão. Essa expansão é confirmada através de quê? Através de uma quebra de estrutura. Qual estrutura? Essa estrutura aqui foi quê? Foi quebrada, né? E o que acontece? Acontece aqui uma pequena retração. Só que essa mesma retração, não foi suficiente para fazer o mercado descer. Um momento aqui. Essa mesma retração não foi suficiente para fazer o mercado crescer. Descer. O que aconteceu? O mercado voltou a fazer uma tendência de alta e quebrou o quê? Quebrou essa estrutura. Aqui podemos dizer que o mercado lateralizou. O mercado ficou lateral, ou seja, o mercado ficou andando no mesmo nível. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Isso, estamos aqui, se não estou em erro, estamos esperando uma estrutura de Wyckoff, ok? Isso aqui vocês não precisam saber agora, né? Aqui lateralizou. Depois do mercado lateralizar, o que acontece? E nota pessoal, depois de uma lateralização, sempre vem uma expansão. Isso é lei, ok? Depois de uma lateralização, sempre vem uma expansão. Então, depois do mercado lateralizar, o que aconteceu aqui? O mercado expandiu de novo para alta. Ok. Foi para alta e quebrou o quê? Quebrou essa estrutura. Depois o mercado reverteu e ainda assim quebrou essa estrutura. Novamente, está sempre em tendência de alta. Sempre em tendência de alta. Depois, o que confirmou? O mercado reverteu, não invalidou esse fundo. Aqui também o mercado reverteu, mas não invalidou esse fundo. Aqui o mercado deixa lá ver, reverteu, mas jamais teve força suficiente para invalidar esse fundo, o que significou fortemente que o mercado estava sempre em tendência de alta. Ou seja, apesar dele em alguns momentos fazer retração, mas a força principal era que? A subida. Porque quando ele descia, ele não conseguia invalidar isso, ok? Não consegue invalidar isso. Mas sim os fundos é que têm força para invalidar que? Os topos. Então quando o mercado elimina topos anteriores, fazendo topos mais altos, significa que estamos em tendência de alta, ok? Esse é um detalhe muito importante. Novamente, aqui não invalidou esse topo, né? Deixa eu só abrir mais. Ele não invalidou esse topo, não invalidou esse fundo e foi. Aqui novamente esse fundo e ainda foi. Só que nota, esse topo, dessa vez, esse topo não foi tirado, não foi eliminado. Isso significa o quê? Isso significa, né, que estamos perante a uma estrutura, a um cenário parecido a esse que eu desenhei há pouco tempo, que é do quê? Subida, subida, tá como nós estamos, subida, depois o mercado não consegue tirar e cai. Aqui estamos perante a uma entrada de uma nova tendência. Isso chama-se reversão de mercado. Quando o mercado
sobe, mas não consegue tirar o topo anterior, né? Porque nas outras vezes o mercado subia e tirava, quebrava a estrutura, né? Quebrava a estrutura, quebrava o topo anterior, o que significava que a força continuava sendo uma força de alta, tal como aqui estava a acontecer, né? Deixa eu só ver como é que eu apago isso de uma forma rápida. Acho que não tem borracha mesmo. Yeah. Então, deixa eu só fazer rápido para não perder o fio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Borracha, borracha, o que é isso? Deixa ver. Deixa ver. Bom, não encontro a borracha, mas vamos focar aqui no conteúdo. Sim, então, aqui, né? Quando isso acontece, estamos perante uma reversão, porque o mercado subia, fazia fundo, mas esse fundo quebrava o topo, quebrava a estrutura. Continuação do fundo, a continuação da estrutura. Descia e subia novamente, continuação da estrutura. Só que ele aqui chega num ponto em que ele não invalida ainda o fundo, mas não consegue tirar que o topo, mas depois não consegue tirar o topo, né? Depois o que acontece? Em vez de ele tirar o topo e continuar a tendência, ele não tira o topo e cai. Isso mostra a reversão. Reversão é quando estamos trocando de estrutura. Ou seja, estávamos a subir, agora estamos a descer. Isso é reversão, ok? E esse cenário aconteceu aonde? Esse cenário aconteceu exatamente aqui, pessoal. Tá a ver como é que é bué fácil analisar o mercado? É bué simples analisar o mercado, isso não tem segredo. O que acontecia aqui na estrutura? Vamos só ver de novo. Vamos entender de novo, ok? Não importa se a aula vai ficar longa ou não, né? Quem tiver comprometido a aprender vai ficar aqui mais tempo, vai aprender. E quem não tiver, bro, salvação mesmo é individual, né? Quem sabe, sabe, quem não sabe, ficou no show. Então quem aproveitar o conteúdo gratuito que eu estou a dar, aproveitou. Quem não aproveitar, manos, a minha vida vai continuar. Eu vou continuar a fazer o que eu tenho que fazer todos os dias, fazendo o meu cash no mercado financeiro. E quem não quiser, bro, fica assim. Pessoal, então, aqui nós estávamos numa tendência de alta, né? Tá como vocês veem. Vamos só ver como é que o mercado transita, como é que o mercado muda as estruturas de uma forma muito simples de nós identificarmos que a estrutura mudou, né? Nota, aqui vou repetir, aqui nós tínhamos o quê? Vou falar baixo mesmo para entenderem bem. Aqui temos um fundo, deixa eu só diminuir aqui. Aqui nós, deixa eu mudar também a cor. Aqui nós tínhamos um fundo, meu Deus. Então parou de fazer mais porque deixa eu tentar atualizar um momento que a minha internet às vezes para. Deixa eu tentar atualizar isso. Pessoal, estamos aqui a gravar, são 16 horas do domingo. Eu podia estar numa banda como juiz, a fazer algumas coisas. Vocês sabem o que um jovem faz, mas nós estamos aqui a gravar para vos passar conteúdo de graça. Então, pessoal, por favor, coloquem um like no meu YouTube, né? Deixem um comentário para me incentivar. E a família, por favor, que o vosso irmão aqui também precisa crescer no YouTube, yeah? Então vamos aqui, sempre aqui no conteúdo, foca conteúdo. Estamos aqui, né? Aqui tem uma estrutura, deixa eu mudar a cor. Aqui tu tens um fundo. O mercado faz o quê? O mercado tira, expande, quebra a estrutura, reverte, deixa um fundo e vai de novo, quebra a estrutura. Depois o que acontece? O mercado vai, faz a expansão, reverte. Aqui começa a lateralizar. Quando o mercado está lateral, nós não fizemos nada, nós só observamos, ok? Só olhamos. Aqui estávamos a olhar. O mercado de novo fez uma expansão. Já disse que sempre que o mercado lateraliza, ela dá lugar a uma expansão para alta ou para baixo, ok? Expande. Depois disso, o que acontece novamente? Depois dessa expansão,
que acontece novamente? O mercado aqui deixou fundos, família. Aqui tem fundo. Mas depois o mercado desce. Depois expande aqui. Depois desce. Deixa o fundo. Expande. Mercado desce. Nós a pensar que o mercado vai subir e tirar esse fundo, né? Tirar esse fundo e fazer isso negativo. O mercado fala não. O mercado faz o quê? O mercado simplesmente tenta subir, né? Tenta subir, não consegue, quebrar essa estrutura e quebra para baixo. Quebra para baixo, fazendo o quê? Quebrando esse fundo. Tá a ver, família? Tá a ver, manos? Anteriormente, o mercado não conseguia quebrar os fundos anteriores. Tá a ver? Não conseguia, mas esse fundo ele foi quebrado. Nota, o topo não foi quebrado, o fundo foi quebrado. Isso indica que estamos a entrar numa tendência de quê? Numa tendência de baixa. Quer dizer que a partir de agora o mercado vai fazendo baixas mais baixas. É isso que realmente aconteceu. O mercado sobe, faz aqui um topo, o mercado desce, faz um fundo, aqui tem um topo. Esse topo é quebrado? Não, esse topo não é quebrado. Novamente, desce. O mercado quebra simplesmente o quê? Os fundos, ok? O mercado quebra apenas os fundos. Depois, o mercado vai subir, faz um topo, esse topo não é violado e desce. Os fundos são respeitados. Depois o mercado vai, esse topo é quebrado? Não, simplesmente ele é igualado, ok? Faz um topo igual e agora o mercado aqui não consegue quebrar esse fundo e quebrou esse topo. Estamos perante novamente a uma mudança de tendência. O mercado pode vir fazer isso e continuar a subir, família. É simples, ok? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, a primeira aula de estruturas de mercado, ok? Aprendemos que o mercado anda em tendência de alta ou tendência de baixa. E nós simplesmente temos que seguir a tendência, ok? E aprendemos que existe a expansão, existe a reversão. Depois o mercado expande e quebra uma tendência. Quando o mercado se cansa dessa tendência, ele faz o quê? Não consegue quebrar o topo, quebra o fundo e continua, família. Abrem o MetaTrader que você já tem instalado, comecem a olhar os gráficos e vão ver exatamente essas estruturas vez após vez, ok? Mas eu vos recomendo fortemente vocês baixarem o TradingView, ok? Baixem o TradingView, isso aqui, TradingView, baixem, porque aqui vocês vão ter muitas ferramentas para poderem analisar o mercado e conseguirem assim pegar maestria, ok, pessoal? Então nós estamos juntos mesmo, sigam o meu canal, continuem na comunidade. Quem está na comunidade, continua lá. Quem não está na comunidade ainda, mas viu esse vídeo e gostou, por favor, você será bem-vindo na comunidade. Lá vai aprender bastante sobre Forex, sobre como operar de facto, né? E continua ligado no YouTube, que continuarás a receber conteúdos meus de graça, ok? Então nós estamos juntos e, família, treinem muito, né? Abrem o gráfico, comecem a ver as coisas, comecem a praticar, comecem a marcar, façam marcações, ok? Façam marcações, né? Pegam mesmo aqui a vossa ferramenta, baixem o TradingView, peguem a ferramenta, começam a fazer trilha, né? Subiu, desceu, subiu, desceu. Vamos começar a identificar como é que o mercado se move, ok, pessoal?